Oi, eu sou Grace e esse é o Pode Pratear, um espaço para a gente conversar com quem já chegou aos 50, as mudanças, os desafios, as descobertas e o brilho de uma geração que não quer parar de aprender, de trabalhar, de sonhar e de consumir. Hoje o tema é poderoso e movimenta trilhões, a economia prateada. Como será que as empresas estão olhando para a geração prateada? Ou melhor, será que as empresas estão mesmo olhando para esse público? E para entender por que tantas marcas ainda falham em se comunicar com o consumidor 50+, que tem voz, atitude, poder de escolha e poder de compra, eu recebo aqui no Pode Pratear Willians Fiore. Ele é especialista em comunicação e comportamento de consumo, estudioso da gerontologia e geriatria, professor docente no Hospital Israelita Albert Einstein e autor dos livros Diversidade e Brasil 2060. Olá, Willians, tudo bom? Prazer te receber aqui no Pode Pratear. Eu que agradeço. Bom, de cara, vou começar te pedindo para você falar. Quando a gente fala em economia prateada, o que é economia prateada e de quanto a gente está falando exatamente? Olha, economia prateada é todo tipo de consumo ou serviço, marca, produto, que envolve o ecossistema financeiro dos mais 50, hoje no Brasil e no mundo também. Então, tudo que essa população hoje ela gera de consumo na economia é o que a gente chama de economia da longevidade, economia prateada, silver economy, né, que é um número bastante grande, na verdade. Então, é importante entender que essa população hoje, ela movimenta 1/3 da economia no Brasil, né? Então, no mundo também é um número bastante grande. Tem alguns estudos bem interessantes que mostram como a importância dessa população dentro das economias, não apenas no Brasil, mas no mundo também. Quanto é que pode chegar esse número? No Brasil, mais de 2 trilhões hoje de reais. No mundo, hoje, mais de 17 trilhões, né, de dólares. Então, tem um estudo muito legal do Oxford, que foi feito em 2014. Eles pegaram o PIB dos maiores países do mundo, fizeram aquele ranking de PIB, e aí eles pegaram todos os idosos do mundo e fizeram um PIB apenas dos idosos. Então, a comparação era o seguinte: se os idosos fossem, os maduros fossem um país, que PIB seria esse? E aí, nesse ranking, ficou em 3º lugar, só perdendo para os Estados Unidos e China. Então, na época, em 2014, movimentava 14 trilhões de dólares. Então, se a gente pegar 2 trilhões de reais hoje no Brasil, que é mais, e eu fizer um ranking de estados hoje que a gente tem de movimentação financeira, com certeza a gente fica entre o 3º ou 4º estado com maior volume de grana, se eu criar aí um estado só de maduros no Brasil. Repetindo aí o que você está falando, hoje a população 50+ no Brasil representa 30%, mais ou menos, né, dos brasileiros. E até 2050, os cinquentões serão cerca de 40%. Exato. Né? Recentemente, no Fórum da Longevidade, você disse que a pessoa na maturidade tem 2 coisas que o jovem não tem: tempo e dinheiro. Exato. O público 50+ tem grande poder de consumo e está mostrando isso. Por que as marcas ainda não valorizam esses consumidores? Onde é que as marcas estão errando? Eu tenho uma frase que eu falava quase 20 anos atrás, que falar de envelhecimento não é sexy, e falar de envelhecimento não gera engajamento, né? Isso tem mudado porque virou pauta quente, então hoje a gente tem falado mais. Mas as marcas, de alguma forma, a gente tem um modelo ainda de marketing muito pautado na década de 70 e 80. Então, se você pegar hoje grande parte das marcas, quando vai fazer uma pesquisa de insight, ela faz um recorte de 18 a 40 anos. Ela ignora essa população 50+. Então, eu estou ignorando hoje 60 milhões de consumidores mais 50 no Brasil. Esse é o recorte. Então, até porque a população que hoje atua dentro da área de marketing das empresas é uma população muito jovem. Então, ela não tem um match, um fit com essa população mais velha. É muito baseado naquilo que eu gosto, né? Então, acaba tendo um viés bastante centrado na juventude. E isso é uma coisa que a gente vem fazendo há muito tempo. Então, se você pensar hoje quais são as marcas que têm feito algo voltado à área dos mais 50, para esse público, na verdade, são pouquíssimas. E o que é importante a gente pensar nisso? Eu sou totalmente contra a criar produtos para mais 50. Isso é porque a primeira coisa que quando a marca vai pensar, né, ou produto ou serviço, que a gente eu vou pode criar?
Porque não é sobre criar um produto para eles, é adequar, na verdade, aquilo que você já tem para eles. Então é a parte de comunicação, não é inventar nada, não é reinventar a roda. É você criar uma adequação para inserir essa população, às vezes, dentro da comunicação. Essa é a grande inovação. Porque não existe um pertencimento. Então, se você for pensar, por exemplo, área de beleza. Então, você tem lá os cremes hoje anti-envelhecimento, né? O anti-aging. Isso é um negócio completamente etarista. Né? Porque como que você é anti-envelhecer? Não tem como você... Porque o envelhecimento é um processo biológico. Se o mesmo produto eu coloco lá, em vez de anti-aging, eu coloco pro-aging, muda completamente. O produto é o mesmo. Ele é para pele, ele é para melhorar a elasticidade, ele é para colágeno, mas a forma de eu comunicar não é lutar contra a idade, e sim eu apoiar a idade. Sim. Então, é muito mais a forma como você coloca aquilo do que qualquer outra coisa. Normalmente, né, as pessoas que estão fazendo marketing nas grandes corporações têm 40 anos para menos. Sim, então, elas não conseguem ter empatia com esse público. Distante. Esse público 50 a Sim. mais. Então, aí eu te faço uma provocação de que se também as corporações estão jogando para fora os profissionais, né, que estão envelhecendo e estão evitando ou estão impedindo uma intergeracionalidade dentro das corporações. Sim. Né? Na verdade, assim, o que existe hoje, isso é uma discussão que tem dentro dos RHs, é como que você mantém aquelas pessoas maduras ali, porque em algumas empresas a pessoa é obrigada a se aposentar, né? E às vezes o melhor momento. Então, por exemplo, se você for perguntar para mim, ou perguntar para você mesmo, qual é o seu melhor momento como profissional? É agora. Sim. 50 mais 50. Sem dúvida. Por quê? A gente já não tem mais aquela vaidade toda. A gente consegue falar não com maior facilidade. Todas as besteiras que a gente podia fazer, a gente já fez. Então, assim, a gente acaba tendo mais serenidade. Então, a maturidade, ela traz uma serenidade de escolha muito grande. Sim. Mas quando a gente vai para dentro das empresas, ainda existe uma dificuldade de entender isso. Por quê? Pela primeira vez na história, a gente tem hoje 4 gerações coexistindo no mesmo local. E não é sobre empresa, é sobre casas. Né? Então, você pega, por exemplo, uma mulher mais 35, mais 40 hoje, ela tem um grande desafio, que ela tem que ser mulher, ela tem que ser fit, ela tem que se alimentar, ela tem que ser gostosa, mas ao mesmo tempo ela tem que cuidar do marido, dos filhos, jovens, e ela tem um pai ou uma mãe ali que já tem que levar para fazer um exame no sábado. Já está na geração sanduíche. Geração sanduíche. Então, assim, e essa é uma população que sofre muitas vezes, né? Que ela tá ali envelhecendo e aí ela tem esse medo da empregabilidade e as empresas têm essa grande dificuldade. Por quê? Em 2030, que é daqui 3 anos praticamente, 4 anos, a gente começa a ter um problema de contratação de jovens, porque a gente não vai ter mais jovem para contratar. Se eu tenho uma população que já é 40% dessa população, e eu estou falando mais 60%, quando eu olho mais 50%, já, né? E aí, quem que eu vou contratar se eu não tenho jovem mais para contratar? Que é que alguns países na Europa têm sofrido, que o próprio Japão tem sofrido, né? Então, isso é uma dinâmica, porque a demografia, ela, diferente de pesquisas que a gente vê em sites, ela é um destino. E isso é importante a gente entender. Então, se eu fosse dar uma dica para qualquer marca, empresa, negócio, olhe demografia. A demografia, ela é o termômetro, o apontador para onde as coisas estão indo. E se você observar a demografia, você começa a ter um nível de assertividade muito maior também. Sem dúvida. Você começa a entender a população para quem você está vendendo. Exato. Williams, quais estereótipos você acha que a gente ainda precisa derrubar? Nós cinquentões aqui estamos vivendo a melhor fase da nossa carreira e às vezes da nossa vida também, né? Com mais maturidade, com mais liberdade, com mais tranquilidade. O que você acha? Primeiro é importante a gente entender que cada um envelhece de uma forma completamente diferente. Então, assim, não existe uma forma pronta. Porque geralmente a mídia, de uma forma geral, ela mostra 2 tipos de envelhecimento. Ou é o super idoso, que ele é um corredor, que ele salta de paraquedas, que é tatuado, que é gostoso, saboroso. Ou é o idoso demenciado, com doença, que está acamado. Então, assim, não existe somente esses dois espectros. Muitas camadas. A gente tem muitas camadas. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa de 50, pegar mais 50, 60, 70, 80 e 90. Eu estou falando de 5 gerações, todas de maduros. Todas são iguais? Não. São 5 gerações dentro de uma única geração que eu estou falando.
E cada um com as suas histórias. Então, hoje, um idoso com 90 anos, ele vai ter ali um filho ou uma filha com 70 Sim. e neto com 50. Sim. E todos são maduros. Então, é essa dimensão que a gente tem que entender, porque dentro do envelhecimento eu tenho várias gerações ali e entender que cada uma delas tem valores diferentes e como que a gente começa a sair um pouco daquele preconceito do formato pronto, né? Então, o itarismo, o idadismo, ele não é sobre idade quando eu chego lá. Ele é sobre qualquer momento. Ele é o preconceito sobre idade. Então, por exemplo, uma menina que tem 7 anos chupa chupeta, você é muito velha para isso. Né? Uma mulher que ela é virgem aos 30 anos, você é muito velha para isso. Alguém que quer empreender depois de 70, você é muito velha para isso. Então, ou seja, a palavra velho, ela tá atrelada ao desuso, ao descarte. Então, eu vou trocar meu carro porque ele está velho. Eu vou trocar minha bolsa porque ela está velha. Né? Você tem um exemplo ótimo que parece que a gente... Bom, desde que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Sim. Essa é a realidade. Mas como a gente olha com julgamento também, já uma menina de 7 anos que está fazendo uma coisa que a gente considera que é errada. Exato. É o que ela já passou da idade. Então não é sobre idade, né? Entendi. Então é um recorte de comportamento. Como que a gente coloca isso muito relacionado ao comportamento. Já que esse assunto está na pauta do dia, você acha que vai surgir ou está surgindo uma estética da maturidade? Eu acho que está surgindo estéticas de maturidade, né? Então, até porque é natural que o tema, quando ele vai se tornando pauta quente, as coisas, ela vai criando ali coisas para aquele movimento também. E é natural que isso aconteça. Mas essa estética, eu acho que ela pode quebrar a cara em algumas coisas. Vou dar um exemplo para você. Da mesma forma que eu falei que eu tenho 4, 5 gerações ao mesmo tempo, como que eu vou dar uma estética? Porque no Brasil, o idoso ou maduro lá do Nordeste é diferente do Sul. Sim. Assim como aqui de São Paulo é diferente do interior. Então, não tem como eu criar um modelo pronto sem perceber as questões culturais e de comportamento. O grande desafio é observar comportamento. Esse é o norte. Como é que eu observo o comportamento, para onde está trilhando isso? Então, eu acho que essa que é o grande pulo do gato nesse sentido aí. E você acha que quem entender esse movimento mais cedo sai na frente? Sim, sim. Por quê? Além de não somente entender o movimento, mas eu acho que antecipar tendência também. Né? Porque se eu olhar agora para 2040, por exemplo, aonde eu vou ter mais de 40% da população mais 50, então eu começo a olhar cenários assim. Por exemplo, o que uma pessoa mais 50 é relevante para ela? Né? Então, é relevante para ela pertencimento. Sim. Né? Um exemplo que eu dou por que as farmácias independentes no Brasil são maiores do que as farmácias redes? Então, hoje, 80% das farmácias hoje são independentes, não são de grandes redes. A gente tem mais de 100 mil farmácias, é mais do que os Estados Unidos todo, e 80% é de pequenas lojas. Então, se você for pegar as grandes redes hoje, tem 25 mil farmácias, né? Ou 30 mil farmácias. E é porque aquela pessoa que é madura, que ela mora no bairro X, ela vai na farmácia porque ela quer ser chamada pelo nome. O preço não é determinante ali. E sim o nível, na verdade, de contato que ela tem, porque ela conhece aquela pessoa do bairro há 40 anos. Então, é determinante esse processo de pertencimento. Então, e aí eu falo por mim, e aí eu pergunto para você, pertencimento é importante para você? Muito. É sobre isso. A gente vai falar depois um pouco disso, de relações, né? Mas eu acho que pertencer e é importante até para envelhecer, né? Sim. Você envelhecer com saúde, eu acho que você pertencer a um grupo, a uma família, né? Acho que... Os capitais, né, que a gente chama capitais do envelhecimento, ele é essencial. É o que faz ter sentido pra gente. Sem dúvida. Williams, no seu livro aqui, a gente trouxe até o livro aqui, no Diversa Idade, que você escreveu em parceria com a Tati Grácia, vocês trazem uma visão ampla sobre o envelhecer. Como é que nasceu esse projeto?
Então, a Tati, né, ela já é uma especialista em comportamento humano, já tinha escrito um livro sobre empatia, né, focada dentro da área de marketing. E a Tati, a gente se conheceu na pós-graduação do Einstein, ela foi minha aluna lá, e ela já vinha do mundo corporativo, eu também no mundo corporativo ali, e a gente começou a discutir muito sobre a visão, na verdade, do marketing e das marcas para esse público mais 50. Cada um com a sua própria experiência, eu trazendo uma visão da gerontologia de mais tempo, e ela trazendo, como uma grande executiva, a visão dela executiva. O livro, na verdade, a gente atirou no que viu, acertou no que não viu. Então, a gente brinca com isso. Por quê? Inicialmente, era um livro para falar com profissionais da área de marketing. E a gente queria trazer uma linguagem diferente para provocar isso. E hoje é um livro para gestão. Então, é um livro que fala com a gestão, com as corporações, com o RH. A gente fala muita coisa sobre economia prateada. Sim. É um livro que ele traz economia prateada, ele fala sobre futuro, ele fala sobre inovação, ele fala sobre demografia, ele fala sobre família, novas formas de organização familiar. Então, ele dá uma pincelada no tema envelhecimento de uma forma bastante ampla. E o projeto, a gente ficou 3 anos escrevendo junto o livro. Ele nasceu da nossa vontade de falar para fora da bolha da área do envelhecimento. Tanto que a gente não fala de geração Z, a gente não fala de geração Y, milênios. A gente separou em 3 grandes grupos. Geração dopamina, que são jovens, geração sanduíche mais 50. Para ficar mais fácil de entender. E aí a gente não fala aí sobre geração, a gente fala sobre comportamento. O livro todo, ele é sobre comportamento. Então a gente teve a linguagem é uma linguagem conversacional, ele não é um livro de difícil leitura. Não, é um livro leve, né? Muito leve, com muitas pílulas, comentei com você, muitas frases que fazem a gente realmente refletir e parar para pensar, né? Nesse cenário atual que a gente está vivendo, que a pirâmide está se invertendo. Sim. Não tem mais volta. Não. Como eu poderia dizer? Em breve teremos mais pessoas entrando na maturidade do que bebês nascendo. Sim. Né? E no livro vocês abordam os impactos desse movimento para a sociedade e para o mercado. Quais serão as principais mudanças que já estão acontecendo? Eu acho que a principal mudança é no contexto familiar que a gente começa a perceber, né? Todos nós temos um velho em casa, essa é a primeira coisa que a gente começa a perceber, e a gente começa a perceber também a diminuição do número de crianças também. Sim. Então, por exemplo, a sua avó, quantos filhos ela teve? Minha avó, 4. Tá, sua mãe? Minha mãe, 3. Você? 1. Então, essa taxa de natalidade mudando a nossa família. Totalmente. Então, eu não preciso ser, olha, inteligentão, porque vamos pegar um... Não, é só a gente olhar para as nossas famílias. Claro. Essa mudança, ela começa a ocorrer e isso começa a refletir dentro das empresas. Isso começa a refletir dentro das marcas. Então, eu começo a ter uma população mais madura, eu começo a ter ali um recorte de pessoas muito mais acima de 40, acima de 50, e aí eu começo a repensar. Eu tenho que começar a repensar como que eu vou atender as demandas, entender e atender essas demandas dessa população. Você pega hoje um hospital, o que mais ocorre hoje é o idoso que ele tem como acompanhante outro idoso. Esse é o cenário. E às vezes o acompanhante tem mais comorbidade do que quem está sendo internado. Sim. E isso é o cenário que a gente tem. Só que o nosso modelo ainda de gestão, ele é muito focado na juventude. Então, a pessoa que é acompanhante, ela vai preencher lá uma ficha, ela não consegue enxergar. Então, assim, aí eu tenho que começar a repensar a acessibilidade, eu tenho que começar a repensar como que eu vou acolher essa pessoa. Às vezes essa pessoa tem um déficit de audição, então, e não apenas nisso aí, né? Então, todas as áreas da medicina hoje, inclusive pediatria, tem que olhar para a geriatria. É muito doido isso. Né? Um exemplo que eu dou a maior parte hoje das consultas na pediatria, quem leva as crianças são os avós. Sim, e quem busca na escola muito Exatamente. São os avós. Exato. Na escola do meu filho, demais. Você vê muitos avós. A gente conhece mais os avós, às vezes, do que os pais.
Então, por exemplo, se uma criança vai passar pelo pediatra e aí o avô ou a avó tem algum aspecto cognitivo ou algum problema de audição, se ela não consegue entender a consulta com o pediatra, a consulta se parte. Então, o pediatra ele tem que entender que o paciente dele é a criança, mas o intelector, a pessoa que vai receber a informação ali, vai receber a comunicação, ele precisa comunicar, senão se perde. Precisa saber se comunicar. Exato. Com essa pessoa. Senão não tem um ruído. Sim, com certeza. E aí vem bem com a pergunta que eu queria te fazer, que é essa convivência entre gerações, né? Que vocês também abordam no Diversidade. O que você acha que falta empatia ou entendimento? Eu acho que falta entendimento para poder ter empatia. Porque não é porque as pessoas não têm empatia. Eu acho que é porque a gente não foi treinado e é uma questão cultural também. Então, quando a gente olha, na verdade, para o cenário, e ontem, né, aconteceu o evento do Enem, onde o tema envelhecimento estava lá na pauta. E aí, a gente que estuda envelhecimento, todo mundo, nossa, que legal, que bacana, muito legal. E aí eu fui olhar quais eram os comentários dos jovens nas redes sociais. Eu falei, vamos ver o outro lado agora. E aí um monte de meme no Twitter de jovem falando, odeio o velho, e por aí vai. Ou seja, é sempre importante a gente olhar como que o outro tá olhando isso ainda ali. Foi um tema que deve ter ferrado muita gente. Sim. Né? Então, por falta de entendimento. Então, acho que o entendimento, na verdade, é o que gera empatia. Porque a empatia, né, e é uma coisa que a gente fala bastante no livro sobre empatia, ela é treinável. A empatia, ela não é o ato de se colocar no lugar do outro, né? Empatia é eu tirar meu sapato e colocar o seu sapato. Então, é diferente desse contexto romântico que a gente tem sobre a empatia. E para isso, na verdade, quando eu olho dentro do aspecto geracional, eu tenho que colocar aquele jovem junto com os avós ali e eles fazendo essa troca, que é conectar essas gerações. Esse é o desafio. Como que a gente conecta, na verdade, mas para isso eu tenho que decodificar, entender como que o jovem pensa, como que esse mais velho pensa, e aí a gente começar a criar esse match aí. Sim. O jovem não percebe que um dia ele vai estar lá. Sim. Um dia ele vai chegar lá. E que é importante ele chegar bem lá, mas para isso ele tem uma caminhada e que essa empatia pode ajudá-lo também a chegar bem lá na frente. O que você acha? Porque assim, é que é muito distante às vezes e não é tão distante. Tem uma conta que eu fiz esses dias aí. Vai chegar rápido, né? Ó, do nosso nascimento até a nossa idade adulta são 8.000 dias. Do período nosso de 40 anos até ter 60 e poucos anos, também são 8.000 dias. Sim. Então, assim, a gente vai passar muito mais tempo na velhice do que na juventude. Porque dos 20 aos 40 são 20 anos, né? Sim. Dos 40 aos 90 são mais 50. Então, assim, é importante a gente entender que o meu arcabouço de vida, ele vai ser muito mais presente na maturidade do que na minha juventude. Sim. Então, e o desafio é eu entender esses 8.000 dias que tanto a gente valoriza e investe lá quando você é criança, como que eu traduzo esse investimento depois para a maturidade também. São os mesmos 8.000 dias, né? É o mesmo recorte. E do mesmo jeito que você tem que viver esses primeiros 8.000, você tem que viver bem os outros 8.000 também. Esse é o desafio. Não é ganhar mais anos de vida, mas como que eu consigo ter qualidade de vida nesses anos ganhos, né? Dar vida, na verdade, para esses anos aí também. Sem dúvida. E aí, Will, tô te chamando de Will, sim, né? Já estamos íntimos aqui, já estou te chamando de Will. Eu queria falar um pouco como que as empresas, né, podem construir pontes ao invés de construir muros, né? Porque eu acho que a gente está vivendo ainda um pouco isso, né? Existe um muro, sim, entre a empresa, a corporação e o profissional 50 a mais, muitos espirrados do mercado de trabalho. Sim. Eu vejo isso à torta e à direita no LinkedIn, né? Muitos movimentos começando, inclusive, sim, né? Como é que você acha que a empresa pode construir ponte? Eu acho que ela começar a entender o ecossistema que ela tem ali dentro e a própria história. Então, uma parcela considerável das empresas hoje no Brasil são empresas longevas.
Se você pega, por exemplo, a gente foi fazer um bate-papo muito legal no Instituto Butantan. O Instituto Butantan, ele tem mais de 100 anos, né? Então, assim, quantas gerações não passaram ali para construir aquilo que é hoje uma grande referência em ciência no mundo, né? Então, assim, e a provocação que eu levei ali, e tinha muito jovem no bate-papo que a gente foi fazer, é justamente sobre isso. Começar a contar a história da longevidade, às vezes, da empresa. Trazer um pouco da personificar a longevidade, não apenas para pessoas, mas para coisas também. Que a cidade envelhece. A gente está aqui na região, por exemplo, da Augusta. Isso aqui tem uma história. Na década de 50, né, o quanto que essa rua era importante, na verdade, para a história da cidade. Sim. Então resgatar... E resgatar essa história para você começar a entender as pessoas. Eu acho que esse é um caminho. Um outro caminho é para você criar essa ponte de alguma forma, é você começar a falar das famílias dos colaboradores, por exemplo. Então... às vezes o colaborador que está ali, ele não fala, mas ele tem alguém na família que está com Alzheimer, ou alguém que está com algum outro tipo de demência, ou está passando por algum problema. E às vezes é um colaborador jovem. Então essa conexão, na verdade, ela começa, e você começa a cruzar, na verdade, e ter esse lugar que a gente chama de lugar de escuta. Por quê? Todo mundo hoje fala sobre lugar de fala. Não, meu lugar de fala, porque meu lugar de fala, mas a provocação que a gente faz no livro é: que tal a gente começar a falar de lugar de escuta? Porque todo mundo quer falar, mas o grande segredo, eu acho, para a gente se tornar uma sociedade mais empática, é a gente começar a escutar mais. Né? Então, como que eu começo a treinar a escuta? E a empresa, ela abrir esse lugar de escuta. Então, assim, oficina de escuta ativa, trazer as pessoas para poderem falar os seus medos, né, na longevidade, os anseios dessa pessoa. Então, a conexão, ela começa aí de alguma forma. Com certeza. O meu pai já falava: falar é prata, calar é ouro. Sim. E acho que é bom praticar. Exato. Né? É isso. Bom, a gente está gravando esse episódio aqui do podcast na segunda-feira, dia 10 de novembro. No dia seguinte, a primeira prova do Enem. Sim. Cujo tema da redação foi justamente perspectiva sobre o envelhecimento na sociedade brasileira. Will, você escreveu no LinkedIn que se até o Enem já entendeu a importância de refletir sobre o envelhecimento, será que as empresas vão ficar de fora desse jogo? E eu quero fazer então aqui um convite para as marcas. O Pode Pratear é um podcast que conversa diretamente com o público 50+. Convidados incríveis, temas relevantes, empatia. E nós queremos conversar com as empresas que queiram anunciar aqui no Pode Pratear. E queiram fazer parte dessa conversa que só cresce e vai continuar crescendo. Então vamos pratear junto. A questão do envelhecimento está na pauta, a gente já falou aí, é pauta quente mesmo. Você vê o Brasil, enquanto Estado, se preparando para esse futuro que já está aí batendo na porta? Eu acho que é muito importante o Enem trazer o tema, porque isso mostra que se o Enem está trazendo um tema, toda a sociedade, ela precisa trazer com mais urgência ainda, né? É refletir isso. Então é importante, a gente que estuda o tema, a gente ficou muito feliz, porque é uma pauta que, por mais que a pessoa não queira falar, ela vai ser obrigada a escrever sobre aquilo. Então você traz, na verdade, a pauta de alguma forma. No ponto de vista, quando a gente olha de o que a gente está fazendo, o Brasil, meio tirando um pouco essa coisa, né, nossa de cachorro vira-lata, a gente é exemplo no mundo em políticas públicas. Não existe nenhum lugar no mundo que tem mais legislação do que a gente. De defesa, de lei, de legislação. Porém, o que falta para a gente? Aplicar a lei. O grande desafio que a gente tem hoje é a aplicação do que a gente já tem. Que é o Estatuto do Idoso. Exatamente. Que você está falando. Exato. E assim, a gente não precisa criar mais leis. A gente já tem um monte de lei já. O que a gente precisa é aplicar o que a gente já tem. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje com os nossos políticos, como sociedade, a iniciativa privada, é a gente fazer a aplicação da lei que já existe.
E não ficar, vamos criar agora. A gente já é um exemplo nisso já. Né? Então, se você pegar, a maioria dos países da Europa não tem legislação, o próprio Estados Unidos não tem legislação, de defesa, na verdade, dessa população é muito raro. Né? Então, e a gente tem algo muito parrudo em relação a isso. Então, o próprio estatuto, ele determina uma série de normativas ali de defesa dessa população. Eu acho que é importante, inclusive, a gente atualizar, até porque quando foi feita lá em 2000 e pouco, e eu pego hoje, o perfil de maduros é completamente diferente. Então, quanto é importante ver se a gente faz sentido ainda aquilo ali. Sim. E fazer essas atualizações também. Importante o que você está falando. Sim. E aí te perguntando, que a gente falou muito do jovem, né, dos memes dos idosos, né, na prova do Enem, essa coisa que eu até assisti um vídeo hoje de uma senhora que fala que velho no Brasil é xingamento. Sim. Né? Como é que o brasileiro comum, você, a gente está se preparando para esse envelhecimento, para envelhecer bem, chegar lá na frente? O brasileiro comum está se preparando, está tomando consciência disso? Eu acho que meio que a gente está no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, isso que eu ia te falar. Até porque uma grande maioria das pessoas não tem tempo para pensar nisso, né? Eu vou fazer um plano. Na verdade, assim, a gente tem pessoas que fazem esse plano, que querem e tal, mas é um recorte muito pequeno. Né, o afegão médio ali, a pessoa do dia a dia, ela tá preocupada com outras coisas. Né? Então, pagar o boleto. Exatamente. Então, assim, a questão financeira é um negócio que pega muito pra gente hoje ainda, né? O idoso, ele é rimo de família, independente de classe social. Então, aquele idoso que mora nos Jardins, quando a empresa da família quebra, é ele que vai entrar com o aporte financeiro. Aquele idoso que mora na periferia, quando alguém fica desempregado, aí ele vai comprar uma cesta básica. Quando alguém se separa, vai morar na casa dele. Então, assim, esse contexto, na verdade, em torno dos idosos, ele é o muro de arrimo, literalmente. Muito interessante isso, né? E falando aí do Enem ainda, que a gente estava falando, o Enem registrou um grande aumento de inscritos na prova de pessoas com mais de 60 anos. Sim. Teve um aumento de 191% em relação a 2022. O que representa esse aumento? Qual a leitura que você faz? Que a pessoa que tem mais de 60 anos, ela quer voltar a estudar. Ela tem os sonhos que ela quer realizar, uma faculdade que talvez ela hoje aposentada, ela não fez porque a vida não deixou, ela tinha que fazer uma outra atividade que era para ganhar dinheiro, e no momento dela agora ela quer realizar esse sonho. Então, eu acho que isso, na verdade, é sobre empoderamento. É sobre a pessoa querer fazer, na verdade, aquilo que ela quer, né? E tem uma coisa muito importante nisso, que né, a gente acabou de perder o Lô Borges, né, do Clube da Esquina. Nossa. Que os sonhos não envelhecem. Sonhos não envelhecem. Sonhos não envelhecem. Né? Então, assim, isso mostra que os sonhos não envelhecem. Sim. Né? E a longevidade está proporcionando isso para as Exato. pessoas, né? Exato. Que as pessoas possam realizar seus sonhos ou seus objetivos ou coisas que ficaram, que passaram. Que ela pode fazer o que ela quiser. Sim. Né? Então, assim, isso, na verdade, é você poder dar lugar de fala. Isso é gerar conexão, né? Isso que é importante. Você já escreveu também que a sua trajetória profissional e a sua trajetória como escritor te fez compreender que envelhecer é um ato coletivo e não individual. Eu queria refletir um pouquinho sobre isso. Tá. Quando a gente olha para envelhecer, né, o processo do envelhecimento, ele não é algo solitário. Porque ao mesmo tempo que eu estou envelhecendo, os nossos pais estão envelhecendo junto, os nossos filhos estão envelhecendo junto também. Né? Então não é apenas as pessoas que têm a mesma média de idade. A gente começa a perceber essa mudança de maturidade no entorno ali. Né? Então, e é importante, e quando eu começo a compreender que é um ato coletivo, eu começo a dar qualidade de encontro nesse ato coletivo com o outro. Né? Eu perdi minha mãe recentemente, né? E eu conto a história da minha mãe nos últimos 5 anos, em todas as minhas palestras eu falo sobre menos um encontro, da importância da gente estar com os nossos velhos e entender que é menos um, que não é mais um encontro, né? E no dia que ela faleceu, que eu recebi a mensagem que ela tinha falecido, isso faz menos de um mês, na verdade, eu estava palestrando, falando sobre ela no palco no HCOR.
falando sobre menos um encontro. Uau. Então, assim, quando, por exemplo, você tem pais hoje? Não tenho mais pais vivos também. Sim. Minha mãe morreu vai fazer 11 anos e meu pai 20 anos. Tá. Então, por exemplo, hoje, se você pudesse ter um reencontro com ele, você teria? Então, assim, se a gente entendesse o valor dos encontros, então, por isso que eu falo que é coletivo, porque a gente começa a entender a importância desses menos um encontro. Então, quando eu sentava com ela para tomar um café, não era mais um café, eu entendia que era menos um. Então, o melhor café da minha vida era aquele com ela. Uhum. Então, eu fiz um Instagram para ela, depois que ela faleceu agora, e tenho mais assim, só de vídeo, bate-papos, de coisas do dia a dia, tem muita coisa. Então, assim, eu fui documentando os últimos 5 anos toda a nossa história. Eu escrevi 2 livros para ela. Tem um livro que conta a história dela e tem um outro livro que ela escreveu usando o ChatGPT. É sobre isso. A gente começar a entender que, inclusive, sobre finitude. Sim. Porque aí a gente... às vezes as pessoas têm medo disso também, né? Então, envelhecer coletivo é eu entender que eu tô indo para um caminho, para um destino, que daqui a pouco esse destino ele começa a mudar as pessoas. E a gente começa a não ter mais as pessoas ali. E é sobre menos um. É sempre sobre menos um. Né? E aí começa a ficar mais leve, você começa a ter qualidade. Então, por exemplo, hoje, essa gravação que a gente está tendo, esse bate-papo, não é mais um podcast. É menos um. Então, o melhor podcast nosso tem que ser hoje, ou agora. Né? Esse é o recorte. E é sobre isso. Né? Eu acho que envelhecer de forma coletiva é sobre isso. Concordo. Eu fiz um outro podcast com uma amiga psicóloga e ela fala muito isso, assim, que a gente não acorda todo dia de manhã pensando que é um dia a menos, mas é. Sim. A real, claro, é um dia a mais, a gente vai viver, vai ter encontros, vai, né, produzir, mas é um dia a menos. Sim. E sempre será, desde o dia que você nasce até o dia que, né? Exato. Então, realmente entender a finitude. Eu acho que você acha que a gente, quando a gente vai envelhecendo, vai chegando aí na meia-idade, eu não sei, tô falando aqui por mim, tá? A gente realmente, e quando a gente vai vendo os filhos crescerem, a gente vai entendendo melhor essa finitude? O que você acha? Por exemplo, se você perguntar para um jovem, eu faço isso muito com os meus alunos, eu pergunto para eles assim, como que você se imagina aos 90 anos? A maioria fala, eu não vou chegar lá. Se você perguntar para uma pessoa de 60 anos, ela vai falar, eu vou estar muito bem. Então, assim, porque na maturidade a gente começa a entender que a finitude ela existe e a gente começa a querer sentido e propósito para as coisas. Então, a nossa ideia não é mais sobre ganhar muito dinheiro e ficar rico. A gente começa a querer qualidade de tempo de contato, a gente começa a valorizar a comida, a gente começa a valorizar um final de semana, a gente começa a falar não com muito mais... Quando a gente é jovem, tranquilidade. Todo mundo vai pra praia, vamos lá. Quando você, depois dos 40, 50, você fala não com uma facilidade muito grande. Você, inclusive, consegue entender a diferença em solidão e solitude. Então, você consegue ficar sozinha, super de boa, e aquilo ali não é solidão. Sim. Né? Então, tudo muda, na verdade. E aí, falando de solitude, você acha que a gente começa a se... Não sei se isso é geral, mas a gente começa a apreciar mais a nossa própria companhia? Sim. Com o ganho da experiência, com o ganho... mais tranquilidade, né? Acho que menos ansiedade de viver tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que a gente começa a ter serenidade pra gente começar a ter o ato observacional para a gente mesmo. Né? Então, quando você começa a ter, por exemplo, ter um olhar mais psicanalítico para dentro daquilo que a gente é, da nossa essência, a gente começa a perceber que o processo da maturidade nada mais é do nosso encontro com aquilo que a gente sempre foi e a gente ficou renegando a vida toda ali. Então chega um momento que você fala assim, eu sou aquilo que eu quero ser. Quer dizer que todo aquele recorde que a gente teve na nossa juventude, a gente ficou lutando contra isso porque eu queria mostrar pro outro pertencer em algum lugar. A maturidade a gente não quer pertencer em lugar nenhum. A gente quer se pertencer. Então é diferente. Não tem mais aquela senso de tribo. Eu preciso fazer isso para ser aceito. A gente não tem a necessidade da aceitação mais. A aceitação é muito mais nossa. Então a cobrança dos valores é muito da gente com a gente mesmo, por aí vai.
Mudando um pouquinho de assunto, mas falando ainda de empatia, você lidera o projeto Vetos, que é o primeiro simulador realista de empatia gerontológica do Brasil. Sim. Queria que você contasse um pouco desse projeto e qual é o retorno que vocês têm tido. Na verdade, assim, o Vetos, ele nada mais é do que um simulador realístico de envelhecimento. É uma roupa que eu trouxe do Japão em 2008 para 2009, que ela te dá a sensação de ser um idoso com mobilidade reduzida de 85 a 90 anos. Então, ali é uma roupa que ela tem um óculos que simula catarata, perda de visão periférica e glaucoma, tem travas de braços e pernas simular artrite, artrose e doença da articulação. Uau. E um arqueamento de coluna. Qual que é a ideia dessa roupa? É primeiro entender que nem todo mundo vai envelhecer e vai ficar assim, mas que existem pessoas que ficam assim. Então, se eu consigo, por exemplo, eu coloco essa roupa em uma pessoa e eu vou para um supermercado e essa pessoa consegue pegar alguma embalagem embaixo, uma embalagem em cima, ela consegue andar no corredor e tem acessibilidade, eu consigo resolver para essa pessoa ali, eu faço algo universal, que eu vou resolver o problema do cadeirante, eu vou resolver o problema da pessoa com deficiência visual. Então, o simulador, ele é uma visão, na verdade, sobre mobilidade reduzida e como que eu posso fazer coisas acessíveis universal. Não olhando apenas para um recorte populacional, mas olhando de uma forma geral. Então, por exemplo, se você pega uma garrafa de água, você não consegue abrir hoje, imagina uma pessoa com 85 anos. Que às vezes ela pode ter Parkinson, ela pode ter alguma dificuldade de mobilidade ali com a mão. Menos força na mão. Menos força e tal. Então, o Vetos é um projeto que ele já rodou o Brasil todo, né, para dentro da área de saúde. Como que o idoso entrando num tomógrafo? Como que o idoso entrando numa máquina de ressonância? Então, a gente vai levando essa experiência para dentro dos profissionais de saúde para a gente gerar empatia neles. Uhum. E aí a gente traz essa reflexão também. Então, o projeto ganhou um prêmio da ONU em 2018, no Uruguai, como o melhor projeto de impacto social na América Latina. Porque não é um projeto com um cunho financeiro, ele é um projeto social. Né? Para aonde a gente levou tanto para motoristas de ônibus, por exemplo, na CP Trans em São Paulo, porque o grande, maior inimigo do idoso é o motorista de ônibus, o maior amigo é o porteiro. Né? Na visão deles, porque o porteiro que ajuda a carregar a sacola, e o motorista de ônibus é o cara que deixa fora do ponto, acelera. Sim. Então, até mesmo para dentro de farmácias, dentro de hospitais, é um projeto único que dentro do livro a gente trouxe ele para levar para dentro das corporações, como empatia. Como que eu entendo a empatia sentindo na pele? Porque é muito difícil você falar de empatia se você não sentir na pele. E quando você coloca o simulador, a prática da empatia, é o crossfit da vida real, de fato. Que é o que você falou lá no começo da entrevista, de vestir o sapato do outro. Exatamente. Né? Que não é somente olhar para o outro, mas vestir, experimentar a sensação de estar nesse momento. Todo mundo que coloca roupa é uma grande parcela, todo mundo não, mas uma grande parcela, termina o circuito chorando, lembrando de alguém na família. Porque isso, na verdade, traz algo emocional. Então, se traz algo emocional, a empatia ela tá grudada ali. Então, é muito sobre isso também. E você acha que vocês têm conseguido mudar, mexer com as pessoas? Bastante. Porque, de alguma forma, quando você com um núcleo ali, você começa a mexer com essa coisa mais emocional, que eu não estou falando de paciente, eu estou falando do seu pai, do meu pai, da minha mãe, é diferente, né? Então, quando eu falo assim, porque os idosos no Brasil, a conversa que eu comecei a ter nos últimos anos não é mais sobre os idosos no Brasil, vamos falar dos nossos velhos, é personificar. Aí a coisa ela começa a ficar um pouco mais doída. Em vez de eu falar do envelhecimento do Brasil, vamos falar da nossa família. Sim. E aí quando eu trago essa reflexão, personificando, começa a gerar uma identificação. Porque se eu vou fazer uma apresentação numa grande empresa, e aí tá lá o CEO, os diretores, porque no Brasil nós temos não sei quantos milhões, ok. Agora se eu começo a levar a conversa assim, olha, o CEO ele tem o pai e a mãe dele ali, ou teve, aquilo não muda. Contexto apoio com mais ou menos grana, a dor vai ser igual para todo mundo. Né? Então, eu brinco que a água bate na bunda de todo mundo em algum momento. Então, isso é um fato. A gente fala tanto em longevidade, mas a gente talvez fale pouco ainda em viver bem. Sim. Nessa longevidade. Né? A doutora Ana Cláudia Quintana, que escreveu um livro incrível, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver,
maravilhoso, recomendo para todos. Diz que para a gente viver bem a velhice, né, a longevidade, viver bem a longevidade, a gente precisa cultivar relações. Na sua visão, o que significa chegar bem à maturidade e viver bem a velhice? Eu acho que viver bem a velhice é você entender quais são os capitais do envelhecimento importantes. Então, os grandes capitais. Capital social. Eu preciso ter uma rede de apoio ali. Então, amigos, pessoas próximas, criar conexões. E aí é um pertencimento que não é sobre pertencer a algum lugar, mas é sobre você ter pessoas ali para poder você ajudar, ser ajudado, ter, né, uma rede de apoio. Exatamente, né? Eu estava discutindo esses dias da importância da religião dentro do envelhecimento, que é uma coisa que a gente discute. A importância das igrejas, por exemplo. A importância de todas as religiões, da comunidade judaica. O quão é importante, porque é um lugar, na verdade, de pertencimento para essa pessoa mais velha. Quando eu olho para os Estados Unidos, né, as igrejas, na verdade, da população preta americana, ela é você olha ali aquelas idosas com 90, 100 anos ali cantando ali. O gospel. Exatamente. Então, assim, qual que é a importância daquilo ali? E aí é sobre isso, é a importância desse capital social. Um outro ponto é o capital familiar, né? Que aí, além dessa coisa da comunidade, é a família. O quanto que é importante você ter ali pessoas próximas ali e o quanto que é mais difícil a cada dia mais, porque a gente tem famílias menores, né? Então, e aí a gente vai ter que começar a repensar a própria velhice, que daqui a pouco eu não vou ter mais filho para cuidar de mim, eu tenho que começar a pensar o que eu vou fazer se acontecer com alguma coisa comigo. Então, a gente começa a ter um outro padrão de pensamento. Porque, assim, a qualidade do envelhecimento, até o ponto de vista que a Aninha trouxe, é sobre quando a pessoa tem alguma doença que pode levar à morte, o quanto que essa comunidade é importante. Sim. Essa rede de apoio, na verdade. Se você tem alguma, né, doença oncológica e o processo de tratamento é muito, muito solitário, por mais que você tenha muita gente em volta, porque quando você recebe um diagnóstico, as pessoas não sabem como lidar com você. Eu falo isso porque eu tive um diagnóstico de câncer de tireoide bastante raro. E aí, quando eu falava para as pessoas o meu diagnóstico, as pessoas não sabiam o que me falar. Ela não sabe se fica com dó de você, ela não sabe se te abraça, ela não sabe... E tem gente que, inclusive, se afasta porque ela não sabe nem o que falar. Então, assim, no ponto de vista, né, do envelhecimento, essa comunidade, ela tem um papel fundamental de te dar base para você estar em algum lugar para ir para algum lugar, né? E o exemplo da igreja é sobre isso, né? Então, o quanto que aquele lugar, ele, por mais que não seja para aquilo, ele se torna aquilo, né? Então, tem um papel. Se fosse uma base, né? Um Exato. Lugar que a pessoa pode ser, talvez ser ela mesma, ou fazer coisas que gosta, né? Desenvolver atividades, habilidades, tomar um café com as amigas e dar risada. Me lembro muito de um vídeo da Hebe Camargo com a Lolita Rodrigues, gargalhando lá no programa do Jô Soares. É olhar para a saúde também de uma forma mais leve, né? Eu dou um exemplo, tem um projeto muito legal que está nascendo em São Paulo, que é o Age Health, que é um lugar para se discutir longevidade, mas sem ser uma clínica. Então, ali é um lugar onde você pode fazer a reabilitação, você pode, mas ali você tem apoio psicológico, ali você tem também um lugar para falar de carreira, ali é um lugar também para você falar de contexto de familiar. Então, eu acho que a gente começa a repensar, inclusive, modelos de negócio, como esse é um negócio, para poder as pessoas ter um lugar para elas serem ouvidas de uma forma diferente que não seja patologia. Porque a patologia a gente já tem ela já aí. Então, quando a gente olha no processo de cuidado, a gente acha que saúde é sobre não ter doença, não é sobre isso. Saúde, na verdade, ele é sobre pertencimento. É muito mais sobre como que eu estou vivendo e as minhas escolhas agora do que qualquer outra coisa. O que você acha que muda na forma da gente ver a vida quando a gente vai envelhecendo, né? Vai chegando à meia-idade, vai chegando aos 60, 50, 60, o que você acha que muda? Eu acho que a gente começa a ser mais assertivo nas nossas próprias escolhas.
né, a gente hoje tem alguns estudos que mostram o que a gente chama de divórcio prateado, o volume de pessoas que se separam após os 50 anos. Por que isso ocorre? Por quê? Porque a pessoa decidiu, na verdade, e para ela tá tudo bem. E aí esse combo, na verdade, ele é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, assim, vamos pegar uma mulher, mais 50, mais 40, mais 50. Ela tá no climatério e menopausa, ou entrando nesse processo ali, então ela tem esse combo hormonal, de mudança de vida e tal, sexualidade. Aí, ao mesmo tempo, ela tem essa questão da sua própria sexualidade, aí ela libido, aí ela tem a relação, aí ela tem os filhos. Então, assim, eu acho que nesse recorte de vida que a gente vai tendo, e quando a gente vai se aproximando ali, a gente começa a se escolher. Então, se eu fosse pensar, na verdade, o que é que chama mais atenção? Essa autoescolha. Eu me escolhi. Você acha que as pessoas ainda têm medo de envelhecer? E eu acho que principalmente aí falando do brasileiro, porque a gente cultua muito, né? A gente é muito jovem. O Brasil tem aquela coisa de ter sido o país do jovem. O jovem é o país do futuro. O país do futuro, o país dos jovens. E hoje a gente é o país, está virando aí o país dos cinquentões e caminhando aí para o envelhecimento. Você acha que as pessoas ainda têm medo de envelhecer aqui? A gente tem ainda uma visão muito centrada na juventude. E as pessoas, muita gente tem medo, na verdade, tem gente que tem problema em falar a própria idade, a não aceitar a própria velhice, porque o envelhecimento está atrelado à finitude. Por isso que a gente tem um desafio enorme com especialistas na área de envelhecimento em falar que não, que o envelhecimento é um momento para a gente se descobrir. É o momento é quando você vai poder, pela primeira vez na sua vida, você vai poder ser você mesma. E isso, na verdade, é liberdade. A liberdade não é a nossa ausência de rugas na nossa juventude, ou estar com o corpo perfeito, ou entender que, a nossa performance na sexualidade, agora eu não tenho mais... Não é sobre isso. É sobre essa descoberta que a gente tem sobre aquela essência que a gente nunca deixou acontecer. E quando você entende isso, na verdade, você começa a ter uma visão muito mais assertiva sobre você mesmo. Né, o Arnaldo Antunes, na música dele, fala que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E não existe nada, na verdade, no mundo mais moderno do que envelhecer. Ele teve uma grande sacada, inclusive. Então envelhecer é uma grande revolução. Envelhecer é muito mais sobre ser high-touch do que high-tech, né? Envelhecer é sobre a gente se escolher e a gente entender que a juventude é um pedaço muito pequeno daquilo que a gente foi. Sim. Né? Então, mas a gente ainda é um país que a gente tem uma tara enorme pela juventude, pessoas às vezes acima de 60, 70 anos que não falam a idade porque tem vergonha da própria idade. Né? Então, assim, é uma reflexão. A pessoa, se ela tem vergonha da idade dela aos 70, né, 80 às vezes ali, quer dizer que ela sofreu muito preconceito com a idade em algum momento que naquele ali. Ou ela foi muito preconceituosa, talvez. Como é que você vê o futuro da longevidade no Brasil, né, que a gente já falou um pouquinho lá atrás? Como é que você vê esse futuro? E qual é o papel que que nossa geração 50 a mais, que estamos chegando aí, eu já estou nos 50, você chegando nos 50, qual é o nosso papel nessa transformação? Eu acho que o futuro do Brasil, a gente querendo ou não, ele está acontecendo. O envelhecimento, ele não pede licença. Eu escrevi um artigo onde eu falava que a empresa ou negócio não observar para o envelhecimento e demografia e ignorar isso, ela está fadada a morrer. Isso é um fato. Não é sobre eu gostar ou não de atender a população madura. É uma questão de sobrevivência. Então, assim, eu vou fechar meu negócio que eu não gosto dessa população. Aí eu não vendo sorvete para idoso. Aí só tem idoso. Aí você fala, fecha o negócio, você não gosta de idoso? Sim. É questão de sobrevivência. Né? E o nosso papel de pessoas que estão chegando aos 50 anos, ou já que fizeram 50 anos, ou que estão com 60, 70, ele é um papel de letramento. A gente tem um papel de deixar um legado, de falar que envelhecer é um processo natural,
que é bom envelhecer, mas que é bom envelhecer bem. Até porque o envelhecimento não é quando a gente chega lá. Quando eu fiz minha conversa com o Abílio Diniz, ele falou que ele começou a envelhecer aos 28 anos. Foi quando ele pensou em envelhecimento. Quando ele teve o primeiro infarto dele. Ele infartou aos 28 anos e ele começou a praticar esporte, começou a cuidar da vida dele, ele começou a cuidar da alimentação e pensar a longevidade dele a partir disso aí. Porque o médico, na época que operou ele, falou, olha, se você não mudar, você vai morrer a menos de 40 anos. O grande desafio é fazer a juventude entender que o envelhecimento, ele não é sobre chegar quando eu chego aos 40 ou 50. O envelhecimento é um processo biológico que começa quando eu nasci. E eu tenho que cuidar disso. Então, assim, todo mundo sabe que é alimentação, atividade física, os capitais sociais, capital familiar, comunidade. Se eu começo a pensar em envelhecimento e começo é uma construção. Envelhecimento é uma construção. Pensar que, antigamente, envelhecer, as pessoas, elas tinham como ideia era crescer, ficar jovem, trabalhar, depois dos 30 pensar já em se aposentar, chegava aos 40, 45 se aposentava, aos 60 a gente ia morrendo. Então era um tiro de 100 metros. Sim. Hoje é uma maratona de 42 quilômetros. Eu vou chegar aos 90, aos 95, então assim, não dá mais, eu vou ter 30 anos a mais de vida. O que eu vou fazer com isso? Ganhamos 30 anos, Exatamente. Né? Então, assim, e aí? O que eu vou fazer? Eu não vou ficar na rede? Eu vou... Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio e o grande legado que a gente tem que deixar para a juventude aí. De pensar envelhecimento não quando chegar lá, mas pensar hoje. E que se tudo der certo, se você fizer tudo direitinho e tudo, né, você vai envelhecer. Sim, sim. Porque muita coisa pode acontecer no meio do caminho também. Não, exato. E assim, o desafio é ter essa consciência que o envelhecimento é um processo natural. E não tem como fugir dele. Sim. Né? A segunda opção é morrer, que não é legal. Olha, é isso. Que se tudo der certo, a gente chega lá no envelhecimento, né? E aí, para finalizar, Will, eu queria que você dissesse, né? Para quem ainda não percebeu que o futuro é prateado. Primeira dica é ler o livro, né? Que aí a gente tem literalmente... Aí né, a gente decodifica aí um pouco e traz muitos dados. Sim. Porque eu acho que mais do que o discurso, é importante a gente ter embasamento. E eu tenho uma grande preocupação de ter embasamento com informações. Isso vale para empresas e isso vale para as pessoas também. Então, olhar para o tema longevidade, ele não é algo abstrato de opinião. Minha opinião é isso. Não é sobre isso. É sobre dados e fatos. E a gente não tem como fugir disso. A gente tem hoje mais de 60 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil. Isso é mais do que a população total da Argentina, é mais do que a Espanha, é mais do que a França toda. Então, se eu pegar hoje a França, a população total da França é de 48, quase 50 milhões. Eu tenho 60 milhões no Brasil só de mais de 50. Se eu pegar todos os nossos velhos e invadir a França, vai ter mais brasileiro velho do que francês. Então é sobre isso. Então não tem como eu ignorar, seria uma baita de uma burrice enorme, ignorar o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Com certeza. Muito obrigada, muito bom te escutar, Will. Obrigado, viu? Que a gente possa viver essa fase da vida com curiosidade, com coragem e com brilho no olhar, porque o futuro é prateado e pelo jeito ele já começou. Até a próxima. Tchau.